E se a liberdade não começasse com aplausos, mas com silêncio? E se o ponto de virada de uma nação não fosse um discurso em praça pública, mas uma noite dentro de casas fechadas, onde até a respiração parecia alto demais? E se depois de tanta espera, o caminho para fora não terminasse numa estrada aberta, mas diante de um mar, escuro, pesado, impossível, como se a própria terra perguntasse: até onde vocês realmente vão? Naquela noite no Egito, o ar tinha um peso antigo, e ninguém que estava acordado conseguia fingir que era só mais uma noite. O Egito era um mundo feito para durar. Pedras altas sustentavam templos e colunas. Corredores longos guardavam ecos de ordens e castigos. Muralhas recortavam a lua como lâminas imóveis. E mesmo assim, por baixo de toda aquela permanência, havia algo tremendo. As semanas anteriores tinham marcado a terra e o povo. O rio tinha sido ferido. A poeira tinha carregado sinais. O céu tinha trazido terror. As casas tinham aprendido o que é se sentir vulnerável, mesmo cercadas de riqueza. E agora, depois de tudo, o aviso final pairava sobre a cidade como uma sombra que ninguém via, mas todos temiam. Moisés já não era apenas um homem que ia e voltava do palácio. Ele carregava no rosto a seriedade de quem não escolheu esse fardo, mas não pode fugir dele. Ele reuniu os anciãos de Israel e entregou instruções que soavam simples e, ao mesmo tempo, assustadoras. Cada família deveria separar um cordeiro, sem defeito, guardá-lo por alguns dias e, ao anoitecer, sacrificá-lo. O sangue não seria apenas lembrança, seria sinal. Deveria ser colocado nas ombreiras e na vega das portas. Dentro das casas, a carne seria assada ao fogo, pães sem fermento seriam preparados e ervas amargas acompanhariam a refeição. Tudo com pressa, cintos apertados, sandálias nos pés, cajados nas mãos. Como se a mesa já fosse uma partida. E não havia como isso não tocar no coração de cada casa hebreia. Pais olhando para filhos, tentando engolir o medo sem deixá-lo escapar pela voz. Mães ajeitando os pães, observando a chama que tremia como se também tivesse ansiedade. Velhos que conheciam o peso de anos de servidão, agora encarando um detalhe quase insuportável. A saída estava próxima, mas viria por uma noite de juízo. Do lado de fora, a cidade egípcia parecia respirar em intervalos. Havia passos de guardas. Havia o som distante de portas batendo. Havia cães inquietos. E havia um silêncio maior por trás de tudo. O silêncio de quem sabe que uma linha será cruzada. Naquela noite, muitas mãos tremeram ao tocar o sangue e marcar a madeira. Não era teatro. Não era ornamentação. Era obediência carregada de temor. Depois, as portas se fecharam. Lá dentro, a ceia começou. As ervas amargas lembravam a amargura de anos que não tinham sido escolha. O pão sem fermento lembrava que não haveria tempo para o conforto dos processos lentos. E o cordeiro, assado ao fogo, fumegando em meio ao calor de uma casa pequena, dizia sem palavras: a libertação custa alguma coisa. Enquanto isso, no palácio e nas casas do Egito, o mundo seguia seu hábito de se considerar seguro. Alguns riam de hebreus assustados. Outros, mais marcados pelas pragas recentes, já não riam, apenas esperavam. E, quando a noite amadureceu, não houve aviso de trombetas. Não houve clarão de fogo visível a todos. O que veio, veio como a própria noite vem. Inevitável, silenciosa, atravessando portas que não tinham sinal. E então, de repente, o Egito gritou. Foi um som que não nasce de um susto comum. Era um lamento coletivo, como se o país inteiro tivesse sido golpeado no mesmo ponto. Em casas simples e em casas ricas, em becos e em corredores de pedra, a dor estourou ao mesmo tempo. O primogênito morreu. E o que era orgulho, virou desespero. O que era ordem, virou descontrole. O que era império, virou gente comum, de joelhos no chão, tentando entender por que o destino podia ser tão implacável. No meio do tumulto, mensageiros correram. Portas do palácio abriram. Servos atravessaram pátios em disparada.
E Faraó, que tantas vezes endurecera o coração, chamou Moisés e Arão na noite. Não foi uma audiência cheia de cerimônia. Foi uma rendição quebrada pela dor. Sua voz não saiu como decreto. Saiu como quem precisa se livrar de algo que queima por dentro. Levantem-se. Saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão, sirvam ao Senhor, como vocês disseram. E ainda acrescentou um pedido que soava estranho nos lábios de um rei, que eles também o abençoassem. O Egito, tomado pelo medo, pressionou os israelitas a partir depressa. Era como se o país inteiro temesse que a morte não tivesse terminado seu trabalho. E os hebreus, que tinham vivido tanto tempo com o peso do não, agora tinham um vão que parecia inacreditável. Eles juntaram o que tinham. Pegaram a massa ainda sem fermentar, amarraram em trouxas. Reuniram crianças, idosos, animais. E como Moisés havia orientado antes, pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e roupas. E os egípcios deram, apressados, como quem paga para que a presença do povo saia logo da sua vista. A partida não teve estética de vitória. Teve poeira. Teve choro contido. Teve pressa. Teve o som de passos em massa, de rebanhos se movendo, de rodas improvisadas rangendo. De Ramessés, eles saíram em direção a Sucote. Uma multidão que não parecia um exército treinado. Parecia uma família enorme fugindo de uma casa em chamas. E, no entanto, havia uma ordem invisível guiando o fluxo. E então veio algo que nenhum deles teria inventado. A presença do Senhor à frente, como coluna de nuvem de dia e coluna de fogo de noite. Não era um fogo doméstico, não era uma luz de tocha. Era um sinal que cortava a escuridão com autoridade, como se o próprio céu estivesse dizendo: eu vou adiante. À noite, aquela coluna brilhava como uma sentença de esperança. De dia, a nuvem guardava o caminho como sombra viva. Eles caminharam. O deserto não era gentil. O chão era duro, e o vento carregava areia fina que grudava na pele e nos olhos. Crianças se cansavam. Animais se inquietavam. Homens tentavam manter a fileira. Mulheres seguravam o essencial: água, alimento, um bebê, um pano. E em meio a tudo, havia a sensação estranha de que o que estava acontecendo era grande demais para caber numa explicação. Então veio uma ordem inesperada. Eles deveriam voltar e acampar perto do mar, diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefon. Aquilo soou, para muitos, como um erro. Voltar? Encostar no mar? Ficar preso entre água e pedras? Mas a coluna estava ali. A direção era essa. E quando a multidão finalmente parou, o cenário ao redor parecia uma armadilha geográfica. O mar à frente, o deserto atrás, e caminhos estreitos por onde o exército poderia alcançar. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque, quando a notícia chegou ao palácio de que Israel havia partido, algo mudou. A dor ainda estava viva, mas o vazio econômico e político também. A lógica do império se reergueu como um instinto. O que foi que fizemos? Deixamos Israel ir e perdemos seus serviços? E, no impulso que misturava orgulho, raiva e cálculo, Faraó preparou seus carros. Chamou seus homens, colocou as rodas de guerra para correr, e o som do Egito voltou a ser o som de metal, de cascos, de disciplina. Do lado israelita, a primeira visão do perigo não veio como estratégia, veio como pânico. Alguém olhou para trás e viu a poeira subindo como nuvem baixa. Depois ouviu um rumor que crescia, o rumor de carros e cavalos. E, quando os carros de Faraó se aproximaram, a multidão sentiu a garganta secar. Não havia para onde correr. O mar não abria caminhos para pessoas. Montanhas não se movem para dar passagem. E o Egito vinha. E então o povo clamou. Mas o clamor não era uma oração pura de confiança. Era um grito desesperado.
Alguns se voltaram contra Moisés com palavras feridas. Por que nos tirou do Egito? Não havia sepulturas lá? Por que nos trouxe para morrer no deserto? Era como se o medo arrancasse tudo o que estava escondido havia anos. A parte do coração que preferia a servidão conhecida ao risco de uma liberdade incerta. Moisés, diante daquela massa tremendo, não respondeu com violência. Ele respondeu com firmeza. Sua voz cortou o caos com uma frase que parecia impossível naquele cenário. Não temam. Fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Era como se ele pedisse ao povo para resistir ao impulso de se desfazer em pânico, para permanecer, para olhar. A noite começou a cair. O vento mudou. O som dos carros ao longe ainda existia, mas algo se colocou entre os dois mundos. A coluna que guiava Israel se moveu. Ela foi para trás, entre o acampamento dos israelitas e o acampamento egípcio. Para um lado era luz, para o outro era escuridão. E aquela fronteira de presença segurou o tempo, como se o próprio céu estivesse segurando o fôlego antes do ato final. Então o Senhor disse a Moisés que levantasse a mão sobre o mar. Moisés ergueu o cajado. E o vento oriental soprou forte, a noite inteira. Não era uma brisa suave. Era um vento que empurrava a água e fazia o ar cortar o rosto. O mar começou a se mover de um jeito que nenhum pescador explicaria em voz calma. A água se abriu. Um caminho apareceu onde não havia caminho. E o chão, que deveria ser lama e afundar pés e rodas, se firmou como passagem. Imagine um instante em que a primeira fileira percebe que o impossível tem uma forma. O medo não desaparece de uma vez. Ele se mistura com assombro. Pessoas não correm, felizes, para dentro de paredes de água. Elas hesitam. Elas olham. Elas tentam entender se aquilo é real. Mas a coluna de fogo ainda brilhava, e o caminho estava ali. E, um a um, depois em grupos, depois como o rio humano, os filhos de Israel entraram no leito do mar em seco. À esquerda e à direita, as águas estavam como muralhas. O som do vento era constante. O cheiro do mar era forte. As sombras se moviam na superfície das paredes líquidas, e cada passo parecia um risco. Crianças agarravam as mãos dos pais. Idosos caminhavam com cuidado. Animais relutavam, puxados com força. E, no meio daquele corredor impossível, a vida toda parecia caber numa única pergunta: e se isso fechar? Atrás, os egípcios viram o caminho. O impulso de Faraó não recuou. Carros avançaram. Cavalos entraram. Homens armados seguiram, confiantes de que velocidade e metal poderiam vencer o que parecia para eles apenas uma oportunidade. Mas aquela passagem não era um corredor neutro, era uma intervenção. Enquanto os israelitas avançavam, a madrugada se aproximava. A coluna de nuvem e fogo continuava a agir. O texto diz que na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército egípcio e o confundiu. As rodas dos carros começaram a emperrar. O chão, que havia sido passagem, virou dificuldade para eles. O avanço virou arrasto. O poder virou atraso. E no meio do corredor de água começou a nascer o medo que eles tinham tentado impor aos outros. Alguns egípcios gritaram para recuar. Vamos fugir de diante de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. Era tarde, porque, quando o último dos israelitas se aproximava da margem oposta, o comando veio novamente. Moisés deveria estender a mão sobre o mar. Moisés levantou a mão, e no instante em que a ordem do Senhor se cumpriu, o mar voltou. Não foi como uma onda comum, foi como uma parede desabando. As águas retornaram ao seu lugar e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército de Faraó que havia entrado atrás deles. O som foi o de um mundo se fechando. O brilho da manhã encontrou espuma e caos. E quando a água se assentou, o corredor desapareceu.
O impossível que tinha aberto, fechou. Do outro lado, na margem, Israel estava vivo. Por alguns segundos, talvez minutos, ninguém soube o que fazer com o próprio corpo. Alguns caíram de joelhos, não por ritual, mas por colapso. Outros abraçaram filhos, como se precisassem confirmar que eram de carne e osso. Muitos olharam para trás e viram, na distância, o mar que agora parecia normal, como se nunca tivesse sido caminho. E então viram sinais do juízo sobre o exército egípcio. E o medo mudou de lugar. Não era mais medo do Egito, era reverência diante do que tinham testemunhado. A manhã tinha outra cor. O vento parecia menos agressivo, como se tivesse cumprido uma tarefa. O deserto ao redor continuava sendo deserto, duro, amplo, desconhecido. Mas agora o povo estava do lado de fora do jugo. A servidão tinha ficado para trás, junto com a noite de gritos do Egito e com a corrida de carros que terminou em água. E naquele momento, o texto mostra o que acontece quando um povo vê, com os próprios olhos, algo maior do que seus opressores. Eles temeram ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Não é um final com confete. É um final com silêncio cheio de impacto. O tipo de silêncio que nasce depois de uma tempestade. O tipo de silêncio em que a alma tenta reorganizar tudo o que achava que era possível. Porque a libertação não tinha sido apenas uma porta aberta. Tinha sido sangue numa madeira. Tinha sido pressa. Tinha sido uma noite de dor no império. Tinha sido uma caminhada guiada por nuvem e fogo. E tinha sido um mar que abriu e fechou como se obedecesse a uma voz. E quando o povo seguiu adiante, o caminho ainda seria longo. Mas naquele amanhecer, uma coisa já não podia ser esquecida. O Egito, com toda a sua pedra e poder, não era eterno. E a esperança, que parecia pequena dentro de casas fechadas, tinha atravessado um corredor impossível e chegado do outro lado, respirando.